Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês um projeto bem simples para a construção de um veículo seguidor de linha. De modo geral, um seguidor de linha nada mais é do que um veículo capaz de seguir uma linha desenhada no chão. Agora, existem várias formas para se construir um seguidor de linha. São diversos tipos de sensores e atuadores que nós podemos adotar para um projeto desse tipo. E aqui nesse vídeo eu vou apresentar uma dessas formas, bastante simples por sinal, mas eu quero ir um pouquinho mais além. Eu quero incluir no projeto um microcontrolador 8051 e um módulo Bluetooth. Assim, nós vamos poder controlar o veículo remotamente através de um computador ou de um smartphone e também vamos poder implementar outras funcionalidades no veículo, além da função de seguidor de linha, como por exemplo, eu posso programar trajetos, alterar o comportamento do veículo em relação à detecção de linha. Eu posso programá-lo para seguir uma linha escura ou uma linha clara. Eu posso também usar o veículo como um simples carrinho de controle remoto. Mas o mais legal é que com um veículo microcontrolado, nós teremos um leque de possibilidades de aplicação. Mas nesse primeiro vídeo, que é a primeira parte do projeto, nós vamos tratar apenas da estrutura básica, que é o simples seguidor de linha sem o sistema microcontrolado, tá ok? Então vamos lá. O modelo básico que eu vou propor é um veículo dotado de dois sensores, olha, S1, que é o sensor direito, e S2, o sensor esquerdo, e dois motores de tração, M1, motor direito, e M2, motor esquerdo. E esses motores eles trabalharão de forma independente. Então, se os dois motores estiverem ligados, o carrinho vai para frente. Se apenas o motor direito estiver ligado, o carrinho fará uma curva para a esquerda. E se somente o motor esquerdo estiver ligado, o carrinho fará uma curva para a direita. Aqui na frente, ao invés de usarmos aquelas rodas fixas, nós devemos colocar uma roda livre, que pode ser uma esfera de transferência do tipo roll-on ou um simples rodízio pequeno, tipo rodízio de cadeira. Agora, importante é que os motores devem possuir caixa de redução para que o carrinho tenha uma velocidade adequada. Existem vários modelos de motores com redutor que você facilmente encontra no mercado, com um preço até bastante acessível, como esses que eu estou mostrando aqui. Agora, se você tiver dois servos motores danificados, daqueles microservos pequenos, você pode tentar recuperá-los, desde que o motor ainda funcione. Às vezes, é apenas o circuito do encoder que está queimado. Então, você pode tentar abrir o motor, retirar o circuito eletrônico, soldar dois fios de alimentação nos terminais do motor e cortar uma trava que existe aqui nessa engrenagem principal, usando um estilete, um alicate de corte, tá? É uma operação um pouco delicada, mas você pode tentar fazer se tiver dois servos aí jogados em alguma gaveta, como foi no meu caso. Assim a gente vai ter dois motores adequados, com giro contínuo e com uma redução bastante legal, para esse projeto. Agora, em relação aos sensores, neste projeto nós vamos usar um diodo emissor de luz infravermelha, o famoso TIO32, e um fototransistor, o famoso TIO78, tanto para o sensor direito como para o sensor esquerdo. E esses dois componentes eles devem ser instalados voltados para baixo, juntos, perto um do outro, e aproximadamente a meio centímetro do chão. Tá ok? A montagem do circuito dos sensores também é bastante simples. Olha, nós temos aqui uma bateria de 5 volts para alimentar o sistema. Aqui nós temos o TIO32, que é o diodo emissor de infravermelho, com o seu resistor de limitação de corrente, tá? Aqui no caso de 200 ohms. Aqui nós temos o TIO78, que é o fototransistor, com seu resistor de limitação, aqui no caso de 10 kΩ. Na realidade, o TIO32 ele é um LED, só que ao invés de ele emitir luz na frequência visível, ele emite luz na frequência do infravermelho. Tá? Veja que ele possui aqui dois terminais, o terminal anodo, que deve ser conectado ao positivo da bateria, e o terminal catodo, como LED, que deve ser conectado ao terra, para ele entrar em funcionamento.
Agora, você deve tomar cuidado porque o encapsulamento desse TIL 32 ele pode ser de qualquer cor. Ele pode ser azulado, como é nesse caso aqui, ele pode ser totalmente transparente ou ele pode ainda ser escuro, né? E dessa forma fica fácil a gente confundi-lo com o fototransistor, que também tem o mesmo formato e pode também aparecer de cores diversas, né? Ele pode ser totalmente transparente, azulado ou ainda, né, a cor escura. E se você então tiver dificuldade para identificar, porque às vezes a gente compra os componentes e eles vêm sem identificação. Então, para a gente identificar o TIL 32, tá? Basta a gente utilizar uma câmera digital, por exemplo, a câmera do celular. Ligando o circuito, nós podemos ver, né, se o TIL 32 acender, né, porque a luz infravermelha é visível através de uma câmera digital. Então, aí a gente consegue diferenciá-los, né, com esse recurso aqui. Está bastante simples. Agora, o TIL 78, né, que é o nosso fototransistor, ele funciona como receptor. Né? Ele tem, né, apesar de ter uma aparência de um LED, ele na realidade é um transistor. Tá? Então, ele tem aqui o seu coletor, que deve ser conectado aqui nesse caso na tensão positiva da bateria, e o emissor, né, que é o sinal emitido quando a base é excitada. A base do fototransistor é um elemento fotossensível que fica aqui dentro do encapsulamento semitransparente. Quando essa base é atingida pela luz infravermelha, o sinal aqui do coletor será liberado pelo emissor, que é o sinal que nós vamos usar para o acionamento do motor. Então, se o circuito estiver energizado e o sensor posicionado sobre uma superfície escura, a luz emitida pelo TIL 32 não será refletida e a base do fototransistor não será excitada, então não teremos sinal para o acionamento do motor. Agora, se o sensor estiver posicionado numa superfície clara, a luz infravermelha será refletida, vai atingir a base do fototransistor, o sinal do coletor será liberado pelo emissor, acionando dessa forma o motor. Então, a grosso modo, nós podemos dizer que o fototransistor é uma chave liga-desliga acionada por luz infravermelha. Ok? Agora, voltando ao nosso veículo seguidor de linha, vamos analisar algumas situações. Veja que aqui nós temos uma linha reta, o veículo está posicionado sobre ela, os dois sensores estão sobre uma superfície clara e dessa forma os dois motores serão acionados e o carrinho vai para frente. Aqui nesta outra situação nós temos uma curva, né? Uma curva à esquerda. Então dessa forma o sensor esquerdo vai atingir a linha, né, em primeiro lugar, vai desligar o motor esquerdo, apenas o motor direito vai estar em funcionamento, então o carrinho vai fazer a curva para a esquerda até que o sensor esquerdo saia da linha escura. Aí aciona o motor e vai embora. Nessa outra situação, olha, a curva à direita é o oposto, né? É o sensor agora direito que vai atingir a linha, o motor direito vai ser desligado, somente o motor esquerdo permanece ligado, o carrinho faz uma curva para a direita até que o sensor direito saia da linha escura, acionando o motor e indo embora. Então esse é o princípio básico. E fica óbvio aqui que para fazer o carrinho parar, os dois sensores devem ser posicionados numa superfície escura. Então os dois motores serão desligados, ok? Então esse é o conceito básico de um simples seguidor de linhas. E para fechar esse conceito, olha, nesse slide nós temos os possíveis estados que o veículo pode se encontrar. Então ele pode estar se movimentando para frente com os dois motores ligados, uma curva à esquerda quando o sensor esquerdo detecta a linha e somente o motor direito é ligado, a curva à direita quando o sensor direito detecta a linha, então somente o motor esquerdo é ligado, e o parado é quando os dois sensores e os dois motores estiverem desligados. Bem, e agora vejamos o esquema eletrônico proposto para esse projeto. Então está aqui. Então nós temos aqui basicamente dois circuitos idênticos, né? Esse de cima é o circuito do sensor e motor direito, e esse de baixo é o circuito do sensor e motor esquerdo. Na realidade é um Ctrl+C, Ctrl+V. Veja que nós temos aqui
duas baterias, né? A bateria 1 e a bateria 2. A bateria 1 alimenta o circuito dos sensores e a bateria 2 vai alimentar o circuito de acionamento dos motores. Agora, fazendo uma análise do funcionamento básico desse circuito, vamos dar um zoom aqui para ficar melhor. Eu vou pegar somente um deles, ambos são iguais, né? Nós temos aqui, olha, o nosso sensor, o TIL32 e o TIL78. Temos aqui um amplificador operacional, né, um LM741, para receber o sinal que sai aqui do emissor do TIL78. E ele gera, né, esse amplificador gera um sinal amplificado que vai ser enviado para a base de um transistor TIP122, que vai ser responsável pelo acionamento do motor. Aqui nós temos um trim-pot, né, um potenciômetro, que tem a função de ajustar o valor de referência do amplificador operacional. Tá? Na prática, esse potenciômetro ele vai servir para a gente fazer o ajuste de sensibilidade dos sensores. E aqui na saída do amplificador operacional nós temos um LED. Esse LED é opcional, mas eu recomendo que ele seja mantido para que você possa visualizar o sinal dos sensores durante o processo de ajuste de sensibilidade. Então, quando o nível do sinal estiver bom, o LED vai acender. E aqui nós temos um TIP122, né, que faz parte do circuito de acionamento do motor. Esse TIP122 é um transistor do tipo Darlington, que funciona como uma chave eletrônica para desligar e ligar o motor. O comportamento desse transistor é mais ou menos esse. O terminal coletor deve ser conectado aqui à tensão positiva da segunda bateria. Enquanto a base desse transistor não tiver sinal, não tiver tensão positiva, ele vai funcionar como uma chave aberta. Ou seja, o sinal aqui do coletor não vai ser enviado para o emissor e o motor vai estar desligado. Agora, se existir tensão aqui na base do TIP122, esse transistor vai funcionar como uma chave fechada. Então, haverá circulação entre o coletor e o emissor e o motor será acionado. Simples assim. Mas é claro que para existir tensão na base do TIP122, o TIL78 deve estar conduzindo, ou seja, ele deve ser ou estar sensibilizado com a luz infravermelha emitida pelo TIL32. Agora, só para a gente ter uma ideia dos aspectos físicos dos componentes utilizados aqui no circuito, nós temos aqui um diagrama esquemático onde os componentes são representados na sua forma real. Então aqui temos aqui o TIL32, o fototransistor, os resistores, o trim-pot, amplificador operacional e o TIP122. Então, só para recapitular o funcionamento do circuito, veja que nesse slide as baterias estão conectadas, mas a luz emitida pelo TIL32 está indo para o infinito, então ela não atinge aqui o nosso fototransistor e o motor fica desligado. Nesta outra situação, veja que a luz infravermelha atinge uma superfície escura, também não terá a reflexão, então o nosso fototransistor não será atingido pela luz infravermelha. O motor continua desligado. Nesse outro cenário, nós temos uma superfície clara, então a luz infravermelha é refletida, atinge o fototransistor, ele conduz, vai acionar o circuito e o motor vai funcionar. E o LEDzinho aqui de verificação de sensibilidade também acenderá. Muito bem, agora para atender a segunda parte do projeto, pessoal, que é a implementação do sistema microcontrolado com o uso do 8051, vamos fazer uma pequena alteração no projeto para que o circuito funcione com apenas uma bateria. Vamos lá. Então nós vamos retirar a bateria 2, a bateria 1 vai servir então para alimentar tanto o circuito de sensores como o circuito de acionamento dos motores. Na realidade, na segunda parte do projeto, esse sinal aqui de acionamento do motor, né, os dois, esse de cima e esse de baixo, eles serão conectados diretamente no microcontrolador, tá? Como a gente vai ver. Mas por enquanto vamos deixar os motores aqui. E aqui nós temos a representação esquemática, né, do novo modelo. Observe que uma única bateria está alimentando tudo.
inclusive o sistema de acionamento dos motores aqui no TIP 122. Veja que o coletor, né, o pino central, né, o terminal central está conectado na mesma bateria, assim como esse outro TIP 122, né, o positivo da mesma bateria. E para validar o projeto, eu construí um pequeno protótipo de forma bastante artesanal, como vocês podem ver aqui. Eu fiz uma placa de circuito impresso para acomodar os componentes e utilizei 2 servos motores, daquele jeito que eu comentei, né? Adaptados para giro contínuo. Acho melhor ver no slide, fica mais claro, né? Então aqui ó, estão os 2 servos motores, né, adaptados para giro contínuo. E utilizei para alimentar o circuito um único packzinho de bateria. Eu utilizei 4 pilhas palitos recarregáveis, porque elas oferecem uma boa corrente, né, para esse tipo de projeto. Aqui embaixo, olha, veja que eu coloquei os 2 sensores, né, o TIO32 e o TIO78, soldados, né, na parte de baixo da placa de circuito impresso, e deixei aproximadamente meio centímetro do chão. Tá? E usei aqui uma esfera de transferência como a roda dianteira do veículo. Vamos ver, eu tenho um vídeo aqui, olha. Vamos ver o funcionamento. Aqui. Então eu fiz uma pista com fita isolante. Na realidade eu cortei pelo meio, né, metade de fita isolante para ficar mais estreita. Aqui no final eu coloquei de forma transversal uma fita isolante, para que o carrinho pudesse parar, né? Os 2 sensores pudessem encontrar uma superfície escura. Aqui eu estou fazendo a volta ao contrário para testar todas as situações. Então esse é o funcionamento desse projeto, né, proposto aqui nesse vídeo. Então é isso, né? Pessoal, vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos e aguardem a segunda parte desse projeto, onde incluiremos um sistema microcontrolado usando o 8051, ok? Então até lá, pessoal. Grande abraço.